Mas a inclusão, ela vai além de receber alguém em um determinado local. A inclusão, ela vai além disso. A inclusão, você precisa, de fato, inteirar, para não ser repetitivo incluir, mas inteirar, fazer com que aquela criança, com aquele adolescente, ele não esteja simplesmente naquele lugar, mas que ele faça parte de tudo aquilo que acontece naquele lugar, claro, respeitando as limitações dele, mas ele precisa fazer parte do corpo de Cristo. Em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que é oferecido, seja lá na salinha, no Ministério Infantil, seja no Rap Teens e aí por diante. Incluir é muito mais do que integrar. Integrar é você receber. A pessoa fica ali no local físico, você recebe, está ali, tudo bem, mas incluir vai além disso, né? E esse é o nosso foco, trabalhar para que essa inclusão aconteça de forma real e eficaz. Vocês estão me compreendendo? Amém mesmo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre TEA. TEA é o transtorno do espectro autista, por muitos conhecido como autismo. Abril é chamado mês azul, porque é o mês de conscientização do autismo. Apesar de hoje essa palestra ser sobre o autismo, eu queria deixar bem claro que o Ministério ele não é focado somente no autismo. Inclusive, o Ministério já tem um nome, Atos de Inclusão. Ele não só vai receber pessoas com autismo, mas nós estamos nos preparando para receber TDAH, que é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, TOD, transtorno opositor, surdos, cegos, crianças com transtorno de ansiedade, porque é uma realidade hoje, né? Então, apesar da palestra hoje ser sobre autismo, eu queria dar ênfase nisso, que a gente não vai se ater somente ao autismo. Amém? Eu queria estar chamando a Aline Mercier. Falei certo? Então, nossa irmã, a Aline, ela é terapeuta ocupacional, ela tem um espaço que trata autismo, né? Pessoas com TEA. E ela vai estar compartilhando conosco um pouco do conhecimento dela. Talvez você possa estar perguntando assim, por que uma palestra técnica dessa numa reunião geral da igreja? Né? Uma reunião que muitos chamam de culto, né? Para a celebração da igreja. Por que a importância disso, irmãos? Como eu já falei, é impossível nós fazermos qualquer coisa sem envolvimento total da igreja. É impossível. E o conhecimento, ele liberta, né? O conhecimento, ele é libertador. Ele produz muitas coisas em nós. Ele produz em nós empatia, nos livra do julgamento. Porque, às vezes, você pode estar vendo uma criança agitada no meio da igreja e você olha assim, meu Deus, cadê o pai e a mãe dessa criança? Por que essa criança está desse jeito? Né? Então, nos livra do julgamento precipitado, produz empatia nos nossos corações, traz maior compreensão sobre a necessidade dos nossos irmãos. Lembra que eu falei sobre uma rede de apoio? Sobre a necessidade de abraçarmos essas famílias, que muitas vezes estão passando guerras e mais guerras em casa. Então, traz assim, uma clareza real sobre a necessidade dos nossos irmãos, né? E traz uma carga, né, sobre a situação. Quem sabe não te chama aí onde você está para poder estar cooperando. Amém? Em nome de Jesus, eu vou estar orando pela Aline. Gostaria que vocês impusessem as mãos para cá, porque não é fácil estar aqui em cima, não é nada fácil. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa tomar Tua filha em Tuas mãos, Senhor. Que cada palavra, Senhor, que seja ministrada através da Aline, seja, em primeiro lugar, para louvor da glória do Teu nome. E que, apesar de ser um conhecimento técnico, Senhor, que, através do Teu Espírito Santo, na multiforme sabedoria dele,
possa estar revelando e comunicando toda a sua vontade ao coração de cada irmão e irmã aqui neste local e aqueles que vão estar nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, levanta essa igreja, Senhor, como igreja que vem abraçar, Senhor, essa carga, que vem abraçar, Senhor, esses irmãos e essas famílias necessitadas, Senhor, de socorro, de acolhimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e para a glória do Teu nome. Amém. A paz de Cristo para a igreja. Bom dia a todos. Como o Cris falou, meu nome é Aline, já sou conhecida de muitos de vocês, né? Faço parte dessa igreja há mais ou menos 20 anos, na época que eu nem precisava pintar o cabelo para dar palestra. E hoje vai ser, né, inicialmente, um compartilhar de experiências, acima de tudo, um compartilhar aí um pouquinho do conhecimento técnico, né, que eu reuni aí ao longo desse tempo. E a gente entende, como o Cris falou muito bem, para que a gente inclua de fato, a gente precisa entender o porquê de alguns comportamentos, né? A gente precisa entender o porquê de alguns pulinhos de vez em quando, o porquê de algumas corridinhas de vez em quando, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Cadê o primeiro slide? Esse. Só para a gente começar, né, o nosso bate-papo, eu queria fazer uma definição rapidinho do que é o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo. O autismo ele vai se apresentar de algumas maneiras. Então, por exemplo, essa pessoa com diagnóstico de autismo, essa criança com diagnóstico de autismo, ele vai ter algumas alterações de linguagem, por exemplo. E essas alterações de linguagem pode ser o que a gente chama de não verbal, que é aquela criança que não vai falar, mas também pode ser aquela criança que tem um vocabulário super rebuscado, que usa um português que a gente pouco usa. Isso é o espectro, tá? E por isso o nome espectro, porque fala dessa variação. Essa criança com autismo ela vai ter, por exemplo, um comportamento restrito repetitivo, ou seja, ele vai ter certos interesses. E aí pode ser brincar, por exemplo, apenas com um dinossauro, ficar sentado apenas naquele lugar, gostar de usar apenas aquela cor de roupa. Isso é um comportamento restrito. Mas essa criança também pode ter, por exemplo, um interesse restrito por mapas, por exemplo. Então, ele fica ali brincando com aquele mapa, quando você pensa que não, ele já decorou aquilo tudo. E também faz parte desse diagnóstico as alterações sensoriais. O que seria isso, Aline? Então, desde a nossa infância, a gente já ouviu falar dos nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Sendo que, para além desses 5, nós temos mais 3. A gente vai conversar sobre eles. Que é o sistema proprioceptivo, que tem relação... A gente sabe que, por exemplo, o canal auditivo, a gente está falando de quê? A forma como escuta, ok? E esse sistema proprioceptivo, Aline, o que seria isso? Esses sistemas, o receptor dessa sensação está localizado nos músculos. Músculos, tendões, articulações. Então, uma das explicações, por exemplo, da pontinha do pé. Alguém aqui já viu criança andando na pontinha do pé? Então, nessa hora que ele faz a pontinha de pé, ele contrai a musculatura de panturrilha e esta sensação é uma sensação prazerosa para ele. É uma sensação que traz uma regulação, como a gente costuma chamar, tá? Um outro sistema é o sistema vestibular, que está relacionado ao quê? Ao movimento. Quem aqui já viu alguns pulinhos? Quem aqui já viu algumas corridinhas? Então, essas corridinhas, esses pulinhos estão relacionados a essa necessidade de sensação de movimento, que também é uma sensação, assim como a sensação auditiva, assim como a sensação olfativa, estamos falando de sensações, tá? E, por último, né, o 8º sistema sensorial, que é o sistema interoceptivo, que tem a ver com as nossas sensações internas, de fome, de sede, de vontade de usar o banheiro. Tudo isso são sensações internas que a gente chama de interocepção, ou sistema interoceptivo, tá? E a gente vai conversar pontualmente sobre cada um desses sistemas e como é que essa alteração pode se manifestar. Próximo.
Então, só uma descrição aqui, ficou meio apagadinho, vou ler para vocês. Tá? Então, para a gente entender o que seria a alteração desse sistema, a gente vai fazer aqui uma definição do que seria processamento sensorial. Tá? Processamento sensorial refere-se na maneira pelo qual o sistema nervoso recebe a mensagem sensorial e a transforma em resposta. Aqui, a gente tem uma foto de uma criança colocando a mão numa panela quente. Qual seria uma resposta ajustada, uma resposta apropriada para essa cena? Tirar a mão, exatamente isso. E aqui estamos falando de qual sistema? O pessoal está treinado, hein? Então, é exatamente isso. Quando esta resposta apropriada, né, ou esta resposta ajustada não acontece, que às vezes é assim que essa alteração se manifesta, as crianças não têm reações adequadas para determinadas situações, a gente começa a pensar que tem ali um transtorno neste processamento das sensações. Tá? Então, toda vez que a gente está diante de uma resposta que não é muito adequada, a gente começa a pensar que essa criança pode estar diante de uma alteração no processamento sensorial ou no processamento das sensações. Tá? Próximo. Tem ali para mim também, né? Eu preciso entender, olha isso. Então, falando desses oito sistemas sensoriais, né? Pode acontecer o que a gente chama de uma hiperresposta ou uma hiporresposta em cada um desses sistemas. Quem aqui já viu criança com mãozinha no ouvido? Muito comum, inclusive, né? Essa mãozinha no ouvido, o que ela está querendo dizer? Estes ruídos, esses sons, eu estou processando demais. E aí, essa mãozinha no ouvido é uma forma de proteger ali dessa hiperresposta no sistema auditivo. Próximo. Então, está ali a imagem da criança, né, com a mãozinha no ouvido. Nesta hiperresposta, eles choram, gritam, às vezes ficam muito irritados com barulhos inesperados. O que seria um barulho inesperado? Uma porta que bate, um objeto que cai no chão, uma buzina. E isso são barulhos inesperados. E aí tapam os ouvidos, se escondem de eventos sociais. Mas, às vezes, não é só o barulho inesperado, né? Às vezes, o ruído do ambiente também pode causar um desconforto. Porque a criança que tem uma dificuldade no processamento auditivo, ela não consegue fazer a seleção dos sons. Que nem, por exemplo, nessa hora eu estou falando, vocês estão atentos ao som da minha voz. Mas existem vários ruídos acontecendo no ambiente. Por exemplo, o barulho do ar-condicionado. E vocês só se atentaram para este ruído do ar-condicionado porque eu citei. Caso contrário, vocês estariam atentos ao som da minha voz. A criança que tem uma dificuldade, ou o adulto, né? A pessoa que tem uma dificuldade neste processamento, ela não faz esta seleção de prioridade. Ela consegue escutar tudo, ela escuta tudo com o mesmo grau de importância. Ela não faz isso aqui, eu não preciso escutar agora, e eu vou prestar atenção aqui na voz da minha professora. Essa criança não consegue fazer esta seleção. E aí chega um momento que isso fica muito desconfortável, né? Tem uma pessoa com autismo chamada Temple Grandin, alguns de vocês aqui já conhecem. Ela é escritora, ela fala, né, no seu livro das suas sensações, inclusive tem filme falando sobre ela. E ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela diz assim, olha, eu amo ouvir rock no último volume, com os vidros do carro todo fechado, mas eu não suporto o som de 4 pessoas conversando no mesmo ambiente. Tipo, mas como assim, né? Rock no último volume, com os vidros do carro todos fechados, e não consegue ouvir 4 pessoas conversando no mesmo ambiente? E ela diz, isso para mim... Obrigada, querida. Isso para mim é ensurdecedor. Por quê? Porque ela não consegue fazer esta seleção. O rock é só o rock. E não tem a ver com volume, tem a ver com o tipo de ruído. Tá? E quando a gente está falando também nessa resposta mais acentuada, só para vocês terem noção de onde que a gente quer chegar, essas pessoas são capazes de escutar, por exemplo, o barulho do cupim comendo a madeira. Meu Deus, Aline, como assim? Um tempo atrás eu estava falando para um grupo de professores. O professor levantou a mão e ele falou, Aline,
Eu sou noivo de uma moça com autismo e ela escuta o barulho do cupim comendo a madeira. Eu disse, mas como isso? Certa vez passávamos pelo móvel e ela disse assim, esse móvel está com cupim. Ele disse, mas como é que você sabe? Ele falou, você não está ouvindo? Você não está escutando o barulho do cupim comendo a madeira? Então, é nesta intensidade de hiperresposta que pode chegar. Tá? E até pouco tempo atrás, até ano passado, eu atendi uma moça com diagnóstico de autismo, com 33 anos, uma moça inteligentíssima, fala 3 idiomas, fazendo mestrado na UF, e ela escuta barulho da eletricidade, por exemplo. Né? Então, o que não seria os demais ruídos para esta pessoa que está escutando o barulho, inclusive, da eletricidade. E aí a gente começa a entender o porquê de alguns comportamentos. Né? Lá fora, aqui não acontece isso. Mas lá fora as pessoas falam assim, do nada começou a chorar. Do nada ficou nervoso. E agora, né, o povo lá fora também vai entender que não é do nada. E se ele tem uma hiporresposta nesse sistema auditivo, ainda falando do sistema auditivo, o que vai acontecer? Ele vai aproximar o ouvidinho da fonte sonora. Aí é aquela criança que, quando você entrega um brinquedinho que faz barulho, imediatamente ele aproxima o ouvidinho ali daquela fonte sonora. Quem aqui já viu isso? A gente já viu. Né? Então, assim como a gente tem crianças com uma hiperresposta e que vai se proteger colocando a mãozinha, a gente pode ter também aquele outro grupo de crianças que vão processar de uma forma diminuída e vão precisar aproximar o ouvidinho ali daquela fonte sonora. De vez em quando a gente vê uma turminha por aqui se aproximando das caixas de som, não é verdade? Então, muito provavelmente, e detalhe, não tem a ver com uma dificuldade auditiva, não é isso. Ela está escutando muito bem, mas a forma como ela processa o som é que não está muito legal. Tá? Próximo. Então, falamos um pouquinho no sistema auditivo. Agora, vamos conversar um pouquinho como é que isso se manifesta no sistema olfativo. Então, se ele tem uma hiperresposta olfativa, eles ficam incomodados com muitos cheiros, né? Quer dizer, com alguns cheiros. E aí, cheiro de cosméticos, por exemplo, perfume, desodorante, shampoo, condicionador, esses cheiros geralmente incomodam muito. E você vai dizer ali, então, você está convidando a gente a vir para a reunião sem desodorante? Não faça isso, tá? Pode manter o desodorante. Eu estou dizendo, diante daquele comportamento que você não sabe muito bem de onde vem, a explicação pode estar no cheiro, tá? E aí, por conta do cheiro, eles evitam, por exemplo, ser abraçados. Gente, meu salto está entrando aqui, tá? Vocês não reparam, não. Eles evitam ser abraçados. E, geralmente, essa criança que evita ser abraçada cai na conta de onde? Do toque. Parece que ele não gosta do toque, não é verdade? Do toque e do abraço. Mas não necessariamente. Pode ser também. Mas, muitas das vezes, é o cheiro. E a gente tem, né? Cheiro de shampoo, cheiro de condicionador. Mas, Aline, é um cheiro que passa desapercebido. Sim, passa desapercebido para alguns. Para esta pessoa, para esta criança que está processando as sensações numa intensidade mais elevada, o seu perfume não é só, o seu desodorante não é só. Então, para a gente ter noção, novamente, de que nível pode chegar esse aumento da sensação olfativa, essa mesma moça que escuta o barulho da eletricidade, ela sente cheiro de formiga. Sente cheiro de formiga. Um dia ela chegou em casa e disse, mãe, teremos uma infestação de formigas na casa. Minha mãe disse, mas como é que você sabe? Ela falou, já estou sentindo cheiro. No dia seguinte, e aí a mãe não tinha visto formiga nenhuma, a mãe falou, que nada, coisa da tua cabeça. No dia seguinte, a casa estava toda infestada de formiga. Eu, Aline, penso que a formiga já estava escondida em beiral de porta, que formiga adora um beiral de porta, né? Ela não estava vendo, a mãe não estava vendo, mas ela já estava sentindo o cheiro. Então, é neste nível de intensidade que a gente está conversando, tá? E aí, do nada, uma criança chora, do nada, uma criança se desorganiza. Aqui ninguém fala isso, tá, gente? Deixando claro, só lá fora. E aí, se ela tem uma hiporresposta, né, ela vai fazer o contrário.
tudo que pega cheira. Quem já viu isso? Também tem, né? Antes de comer um negócio cheira, se pega um brinquedinho cheira, porque como ela está processando esta sensação olfativa de uma forma diminuída, ela vai precisar aproximar aquilo ali para perceber um pouco mais, tá? E aí tem dificuldade para identificar cheiros, por exemplo. Lá no consultório a gente faz uma brincadeira que a gente pega 3 potinhos e coloca num potinho, bota pó de café, no outro potinho coloca pasta de dente para ter ali um cheirinho de menta, né? E no outro potinho uma gelatina de morango. São cheiros totalmente diferentes, concorda? Mas a criança que tem uma dificuldade nesse sistema olfativo, ela não consegue discriminar o que é o pó de café, do que é a menta, do que é o pó de gelatina com cheirinho de morango. Então, é nesse nível de dificuldade de processamento, tá bom? Próximo. Depois do olfativo vem o visual. Então, a criança que tem uma hiperresposta visual, ela pode ficar incomodada, por exemplo, com a luz do sol, pode estar incomodado com essa luz também artificial. E a gente está aqui num ambiente mais ou menos escurinho, né? Se a gente apaga todas as luzes, fica aqui com a luzinha apagada por uns 10 minutos, quando a gente acende a luz, dá aquele desconfortozinho, não dá? Mas que dura 1, 2 segundos, concorda? Mas essa criança, essa pessoa que tem ali uma dificuldade neste processamento desta sensação, desse sistema visual, esse desconforto pode demorar um pouquinho mais. E ela vai demonstrar isso, né? Ela vai fechar um pouquinho mais o olhinho. Ou aquela criança que você sai com ela aqui da reunião, leva ela ali fora, está sol, imediatamente você percebe que tem ali um desconforto. Isso é um apontamento que pode ser que nesse sistema visual ela possa estar processando de forma mais intensa, que é o que a gente chama de hiperresposta, tá? E se ela tem uma resposta diminuída, vai acontecer o extremo oposto. É aquela criança que você entrega um brinquedinho luminoso, imediatamente ele aproxima do olhinho. Ou mesmo que não seja luminoso, você entrega um brinquedinho, aí ele aproxima ali do olhinho, tá? E pode olhar também fixamente para luzes, né? Não só do brinquedo, mas luzes em geral. Próximo. No sistema tátil, eles evitam... Como é que isso se manifesta se ele tem uma resposta acentuada? Eles vão evitar brincadeiras que se sujam. Por exemplo, tinta, cola, geleca, tudo isso que causa ali aquela sensação mais de sujeirinha, ele vai brincar com terra. É o tipo de criança que não vai gostar desse tipo de brincadeira. Ficam incomodados também quando molha a roupa, né? Tipo, você está bebendo água, pingou um cadinho na roupa. A criança já fica muito incomodada porque aquela sensação daquele pingo d'água que para a gente passou desapercebido, para essa criança ali causa uma sensação de desconforto, tá? E se ele tem uma hiporresposta, ele vai fazer o contrário. Ele quer passar aquela tinta até onde não precisa, né? Pelo corpo, pela perna. Alguém aqui já deve ter visto também essa cena. E também, né, se ele tem uma hiporresposta, no sistema tátil ele vai ter uma alta tolerância à dor. E aí aquela criança que bateu a cabeça, passou na quina, bateu a cabeça, você sabe que doeu, mas a criança reage como se não tivesse acontecido nada. Sai dali, aí doeu mais na gente que viu do que nele que realmente sentiu. E ele tem ali uma hiporresposta nesse sistema que é o tátil. Tá? E falando desse sistema tátil, eu gosto sempre de falar o seguinte: esse sistema ele tem como característica oscilar bastante. Então, aquela tinta que hoje, né, a tinta ou areia, aquela brincadeira que hoje é insuportável, no dia seguinte já está tudo bem. Não é que ele vai amar, ele vai brincar e está tudo certo, porque esse é um sistema que oscila. Oscila com essa criança que tem uma alteração e oscila com a gente também, que, teoricamente, está tudo funcionando normal, né? Então, vamos lá. Quem aqui tem no guarda-roupa aquela calça que é um pouco mais justa, você fala, não estou a fim de botar essa calça hoje? Já no outro dia, do nada, a gente vai lá, bota aquela calça justa e está tudo bem. Ou aquele sapato, que é um pouco mais apertado, você fala, não, hoje eu quero uma rasteirinha, hoje eu quero uma sapatilha, hoje eu não quero nada apertando. Ou aquela blusinha de alcinha que a gente sabe que vai ficar caindo no ombro, você fala, não, queria uma coisa mais folgada, queria uma coisa mais confortável. Já no outro dia,
né? Do nada, a gente bota a blusinha com a calça e com o sapato alto, apertado e sai linda e plena. É ou não é? Oscilou ou não oscilou? O que, traduzindo isso em sensações, o que aconteceu? Naquele dia, aquelas peças estavam lhe dando uma informação tátil. A gente tem receptor tátil o corpo inteiro. Eu encosto aqui, eu sei que a superfície está quente, morna, enfim. Para saber quão quente está, eu vou colocar a minha mão. Isso mostra que a gente tem receptor tátil no corpo inteiro. Então, os receptores táteis que estavam ali na minha pele não estavam suportando aquele tipo de sensação naquele dia, né? E aí tem a ver com questões hormonais, né? Falando com as meninas, tem a ver com as nossas emoções. O dia que a gente está mais ansioso, a gente vai estar mais sensível, não é verdade? Agora, trazendo para a nossa criança, se ela brinca com tinta num dia, mas não brinca no outro, o que é que fica parecendo? Vamos falar a verdade? Frescura. Brincou ontem, Aline. Ontem estava aqui brincando com essa tinta que era maravilha, hoje já não quer mais. Entende como a gente precisa estar atento que essas oscilações vão acontecer nos sistemas em geral, mas principalmente no sistema tátil. E a gente já viu aqui que acontece com a gente também, né? Talvez não, numa intensidade menor, com toda certeza, mas acontece com a gente também. Próximo. No sistema vestibular, a gente já sabe que está relacionado a movimento, né? Se ele tem uma hiperresposta, uma resposta acentuada desta sensação de movimento, ele vai ter brincadeiras que se movimentem, por exemplo, balanço, por exemplo, gangorra, por exemplo, aquelas brincadeiras que pai gosta muito de fazer, né? De fazer avião, assim, que mãe fica apavorada. Mas pai adora esse tipo de brincadeira. Essa criança vai ter um medo exagerado desse tipo de coisa. É comum criança não gostar de balanço? Não é comum. É comum criança não gostar de gangorra, escorrega? Crianças geralmente gostam. E diante deste medo, né, exagerado desse tipo de brincadeira, pode acontecer que ela esteja tendo ali uma sensação aumentada, uma hiperresposta desta sensação de movimento, tá? E aí, se ela tem uma hiporresposta, ela vai o quê? Buscar movimento. Que aí não consegue ficar parado, aí gosta de ficar de cabeça para baixo. Eu sei que também na casa de vocês não tem esse tipo de coisa, só lá em casa, né, Arthur? Que ele não me ouça. Então, esse tipo de gente que não gosta, que não consegue ficar parado, muito provavelmente tem ali também uma hiporresposta no sistema visual, no sistema vestibular, tá? Próximo. No sistema gustativo, eles evitam certos tipos de alimento. Lembra? A gente está falando de todos os sistemas. O sistema gustativo é um deles. E se ele tem uma resposta aumentada nesse sistema, pode ser que esse sal, que para a gente é normal, para ele pode estar salgado. E a gente começa a entender o porquê de algumas crianças terem, por exemplo, a seletividade alimentar. Alguém aqui aguenta comer comida salgada? Não dá, né? A gente não aguenta. E se essa criança está percebendo demais o sabor, ela pode estar percebendo demais esse sal, esse alho, essa cebola, esse nosso tempero. E aí tá, uma não é a única, né? Mas é uma das explicações, por exemplo, da seletividade alimentar. E se ele tem uma hiporresposta, ele vai ter preferência por alimentos mais quentes, mais picantes. E aí a comida dele... Gente, meu sal está entrando toda hora. Toda vez que você me vê dando a caída assim para trás, meu sal está entrando aqui, tá? Vocês me perdoem. E aí eles vão ter preferência por comidas mais picantes. Aí aquela mãe que chega assim e diz assim, Aline, ele até come no comecinho enquanto está quente. Depois, quando começa a esfriar, ele já não quer mais. Aí eu tenho que esquentar a comida, porque senão ele não come. Né? E ainda falando de temperatura, se a criança tem ali uma hiperresposta, o que vai acontecer? Você entrega a comida morninha, se a gente já provou, está morninha, está ok, mas ele faz uma expressão como se aquilo estivesse muito quente. Quem aqui já viu isso acontecer? Muito provavelmente ela está processando essa temperatura, né, que também é uma sensação de uma forma mais intensa.
Próximo. No sistema proprioceptivo é aquele que está relacionado aos músculos, tendões. Lembra? Que eu expliquei na pontinha, uma das explicações da pontinha do pé. Se ele tem uma resposta acentuada nesse sistema proprioceptivo, ele está percebendo demais esse músculo e aí fica parecendo aquela criança meio preguiçosinha, que você está toda hora encostada. É o famoso quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. E aí ele está ali mais quietinho. E aí se ele tá numa sala de aula, é aquele que está debruçado ali, porque ele está percebendo demais. Pode ser preguicinha? Pode também. A gente não vai descartar. Mas também pode ser, essa criança pode estar percebendo demais essa sensação que envolve o músculo, e aí ela tem ali a aparência de que está mais preguiçosinha, tá? Mas se ele tem uma hiporresposta, eles vão usar muita força, por exemplo, para abrir determinada embalagem. Eles vão usar muita força para escrever, por exemplo. Escreve com tanta força, passa para o outro lado da folha. Eles vão usar uma força desproporcional. Por quê? Porque eles estão percebendo menos essa sensação que envolve o músculo. E aí eles vão escalar, né? Escalar pessoas, escalar objetos, escalar o guarda-roupa. Esse tipo de criança também não vai ter na casa de vocês, né? Acho que só lá em casa. Próximo. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a interferência dessas alterações no cotidiano, né? Só para a gente entender melhor como é que funcionam as sensações e qual a interferência que isso pode ter no cotidiano. Aqui tem uma imagem de uma criança escovando dente. A gente tem sensação na hora de escovar dente? Algumas. Tem cheiro? Tem cheiro. Antigamente, se a gente não tivesse ouvido, né, até aqui, a gente ia falar, mas é só um cheirinho de pasta. Mas para esta criança, para esta pessoa que pode estar sentindo o cheiro, inclusive da formiga, essa pasta não é só, né? Esse cheiro da pasta pode estar muito forte. Tem barulho na hora de escovar dente? Tem barulho, porque a cerda da escova em contato com o dente, aquilo faz um barulhinho. Se fosse lá atrás, a gente fala, mas é só um barulhinho. Mas agora a gente sabe que não é só, né? Que mais que tem? Tem sensações táteis? Sim, tem. Por quê? Porque a pasta, quando começa, ela tem uma textura. Depois ela vira espuma, e aí tem uma outra textura. E aí a gente entende o porquê da recusa, por exemplo, de escovar o dentinho. Aline, mas criança nenhuma gosta de escovar dente. Concordo, é assim mesmo. Mas você percebe que para essa criança é um sofrimento a mais. Você sabe que ela resiste de uma forma diferente das outras, né? Aqui na imagem também tem uma criança tomando banho. Tem sensação na hora de tomar banho? Algumas, né? Tem cheiro? Tem cheiro. Cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo, o cheiro do condicionador. Tem barulho? Tem barulho. Tem um barulho da água caindo no chão. Essa moça do cheiro da formiga, ela fala, e eu me sinto muita vontade para contar as histórias delas, porque, além de ter autorização dela, ela também conta isso em palestra, conta isso no Instagram dela. Ela relata que a dificuldade dela no banho, uma das, né, era o som da água caindo no chão. A gente, meu Deus, para se incomodar com esse ruído, é este ruído. Essa moça consegue colocar em palavras ali onde que está o desconforto dela, mas a nossa criança nem sempre, né? E aí é importante ter uma postura acolhedora, porque aquilo que é só para muita gente, para essa criança não é só, né? Então temos barulho, a gente já sabe que tem. Tem sensações táteis? Sim, porque se a gente usa o sabão em barra, ele vai oferecer uma sensação. Se usa o sabão líquido, é outra sensação. Tátil. Se usa esponja, é outra sensação. E dependendo da esponja, por aí vai. Tem gente que usa esponja vegetal, tem gente que usa, né? E por aí vai. Então, diante dessa criança que está ali resistindo ao banho, a gente precisa pensar que a explicação também pode estar passando por ali. Aline, criança nenhuma gosta de tomar banho. Concordo. Lá em casa a mesma coisa. A hora do banho é uma guerra. Mas a gente sabe também que, para algumas crianças, vira quase uma sessão de tortura. Você está vendo ali que o sofrimento é muito intenso.
E aí a gente precisa realmente ter uma postura mais acolhedora e tentar entender, né? Porque às vezes só trocou o sabão em barra pelo sabão líquido, você resolveu o problema. Ou então mudou um pouquinho só a esponja. Enfim, aí a gente pode ir mudando e testando, porque a gente pode entender também que a explicação pode passar pelo sensorial, tá? E festinha, tem ali a festa, a criança ali na festinha de aniversário. Festinha de aniversário, tem sensações? E como, né? Porque aí tem, falando de cheiro, vai ter o cheiro do salgadinho, o cheiro do bolo, o cheiro da mini pizza, o cheiro da pipoca, o cheiro do perfume das pessoas. Tem som? Sim, se for casar de festa, vai ter a música, vai ter o animador, vai ter as crianças correndo, brincando, pulando, vai ter tudo isso. Tem luz? Tem, porque tem a luz do salão, tem aqueles brinquedões que sobe e desce, que aquilo ali também acende a luz e fica piscando. Tem uma hora que a gente não aguenta mais essa festa, vamos falar a verdade? Tem hora que a gente não vê a hora de cantar o parabéns, que a gente precisa ir embora, porque a gente já está sobrecarregado com aquelas sensações. E aí, se a nossa criança, que tem uma dificuldade no processamento das sensações, demonstrar qualquer tipo de desconforto neste ambiente, é importante que a gente se afaste um pouquinho, né? Deixe ela respirar, e aí pode ser que ela esteja pronta para voltar ou não. A gente espera ali a próxima festa, né? Mas é só para dizer o quanto esse universo das sensações tem uma implicação direta no nosso cotidiano, no cotidiano dessas crianças, né? E no contexto de igreja, isso não vai ser diferente. Na igreja tem sensações? Algumas. O som é uma delas, mas não é a única. E aí a gente precisa estar sensível para entender que, diante de alguns comportamentos, a gente precisa ter um olhar, por isso, inclusive, essa palestra mais técnica, né? Para que o nosso olhar não seja um olhar de julgamento mais, né? Aqui não acontecia isso, mas que seja ainda mais acolhedor do que já é, né? E aqui tem um grupinho de criança brincando e uma outra ali mais afastadinha. Isso vai ter uma interferência nas brincadeiras, nas relações? Com certeza. Por quê? Porque a outra criança, ela é muito imprevisível. E é natural, é da infância. A outra criança empurra, dá um salavanco, grita. Quando pensa que não, é um grito. Para essa criança que é mais sensível, essa interação fica muito difícil. E por que algumas vezes a mãe fala assim, Aline, ele até fica bem, mas com crianças maiores? Porque os maiores são mais previsíveis. Eles já não dão tanto salavanco, eles já não gritam mais do nada. Né? E principalmente adulto. Então, a mãe fala assim, a Aline ele até fica bem, mas no contato com o adulto. O adulto, então, se torna muito mais previsível. E aí não tem nenhum salavanco de surpresa. Né? Próximo. E aqui eu trouxe um videozinho, pessoal, só para ilustrar. O produtor desse vídeo ele quis trazer uma ideia. Né? Não acontece exatamente assim, né? Mas é só para a gente ter uma ideia do que seriam essas sensações, por exemplo, numa criança passeando no shopping. Né? O shopping também é um ambiente com muitos estímulos sensoriais. E aí, só para ilustrar um pouquinho para a gente o que seria esse passeio. Tá? Pode soltar o vídeo. Six, seven, eight, nine. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. No meio do shopping, né? Ele até tentou ali um movimento de autorregulação, aquela contagem ali dos dedinhos, é um movimento de autorregulação, como a gente chama, né? Enquanto ele está ali focado nos dedinhos,
A ideia é que esse movimento bloqueie os demais estímulos do ambiente, mas ele não dá conta e tem uma crise, né? Assim como tem o contar dos dedinhos, que é um movimento de autorregulação, os pulinhos também são movimentos de autorregulação, as corridinhas também são movimentos de autorregulação. Então, diante desses pulinhos, diante desta corridinha, a gente já sabe que está tudo bem, ele está se regulando e está tudo bem, tá? Próximo. Isso. Agora, a pergunta que sempre fazem. Aline, criança dentro do desenvolvimento normal, dentro do desenvolvimento neurotípico, né, como a gente chama, pode ter alteração sensorial? E aí? Eu imagino que, enquanto eu falava, vocês pensaram assim, meu Deus, alguma coisa, será que eu tenho alguma coisa? Porque eu vi na cara de vocês. É normal, viu, gente? Então, é natural que a gente tenha ali algumas sensações um pouco mais afloradas que outras. Então, respira aliviado, está tudo bem com vocês. Inclusive, tem uma pesquisa que fala que 1 a cada 20 adulto dito normal, né, apresenta algum tipo de alteração sensorial. Então, aqui, como somos muito mais que 20, então, acredito que, além de mim, que eu tenho algumas, além de mim, deve ter mais gente por aí também com algumas alterações. Mas vamos lá. Crianças de desenvolvimento normal, sim, pode ter alteração sensorial. Inclusive, né, os meus estudos por esse tema começou a partir da minha filha Mariana, né, conhecida aí de muitos de vocês. Hoje, Mariana já não é mais uma criança, está no Rap Teens, nem me pediu permissão, mas já está, né, que essas crianças vão para o Rap Teens, cresceu, geralmente. Você pensa que não é Rap Teens, você fala, como assim Rap Teens? Né? Enfim. Mas Mariana era um bebê que chorava muito. Mariana era um bebê que chorava muito. A lembrança que eu tenho de Mariana bebê é Mariana dormindo, ou Mariana mamando, ou Mariana chorando. Não existia uma criança quietinha, acordada, sem chorar. Não existia essa cena, não existia. E aí eu fui a muitos médicos, né, pediatras, e eu dizia, olha, ela chora demais. E aí fui no primeiro, no segundo, no terceiro. E aí escutei de tudo, né? Que era cólica. Quem aqui é da época da funchicória? Não precisa levantar a mão não, porque vai ter mais de 40, com certeza. E dei tanta funchicória para aquela criança para ver, porque se é bebê e chora demais, é cólica, né? Então, vamos dar funchicória para a criança e nada daquele chororô parar. Quando eu entendi que não era cólica, porque senão a funchicória dava conta, né? O que pode ser? Refluxo. Bebê tem refluxo. E vamos dar remédio para refluxo. E motílio, e label. E nada da criança parar de chorar. Nada de parar de chorar. E aí, falando de choro, me faz lembrar uma história bem interessante. Acho que a irmã não está aqui, não. Eu vou contar uma história que envolve uma irmã daqui. A irmã chegou lá em casa, a Mariana chorando, que para mim era aquela cena já era normal, né? A Mariana chorando, chorando, chorando. Ela falou, Aline, eu acho que essa criança está com fome. Eu falei, não é fome, eu vou dar mamar e você vai ver que não é. Aí dei mamar, ela mamou. Quando acabou de mamar, chorando. Aí ela deu uma disfarçada, tipo assim, realmente não era, né? Ela falou, Aline, acho que ela está com calor, dá um banhozinho nela. Eu falei, eu vou dar banho, mas não é isso, tá? Porque eu já tentei de tudo nessa vida e não é isso. Dei banho. Aí lá pelas tantas, ela continuou chorando, né? Era normal aquilo. E aí, lá pelas tantas, ela falou, Aline, será que é espiritual? Ora por ela. Eu falei, agora ora você. Eu já dei o mamar. Eu já dei o pão. Agora ora você. Mas, enfim, brincadeira essa parte. Um dia, Mariana, nessa choradeira sem fim, a médica já disse, tinha dito de tudo, inclusive que era assim mesmo, que mãe de primeira viagem é assim mesmo, acha que filho está chorando demais e é mãe porque é mãe de primeira viagem, né? E aí, um dia, eu com Mariana no colo, fazendo minhas coisas, que era a cena mais normal do mundo, eu entrei no banheiro para deixar alguma coisa, para pegar alguma coisa. Né? O chuveiro estava ligado, o chuveiro quente, e Mariana parou de chorar. Eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Eu falei, Lúcia, faz um teste, faz esse chuveiro. Quando desligou, eu falei, agora liga. Agora liga, agora desliga. Ou seja, aquele chiadinho do chuveiro quente, aquilo acalmava a Mariana.
Nessa ocasião, a gente morava num condomínio no primeiro andar, do lado do parquinho. Ou seja, tinha todos aqueles ruídos de parquinho normal. Crianças fazem ruídos. Além do ruído do parquinho, ainda tinha televisão ligada, batedeira, liquidificador, vida normal seguindo, né? E aí, certamente, aqueles ruídos todos daquele ambiente incomodavam a Mariana. Quando Mariana começava com aquela choradeira, nem precisa dizer para onde eu ia, né? Lógico, e ninguém aguenta aquela zoada na cabeça por muito tempo. E aí, mais tarde, quando Mariana começou a falar, o que Mariana começou a relatar? Eu odeio esse barulho de pingo de chuva caindo no carro. Realmente, pingo de chuva na lataria tem um barulho muito peculiar, né? E ela começou a relatar vários desconfortos de vários ruídos que acontecia, mas eu só soube disso depois. Quer dizer, logo naquela ocasião eu já tinha feito o link, né? Eu falei, epa, tem alguma coisa sensorial passando por aí. E aí depois, então, quando ela começou a falar, ficou muito claro para mim que ela tinha ali um desconforto auditivo, um desconforto nas sensações, não era só auditiva, mas auditiva principalmente, né? E isso, certamente, no caso de Mariana, foi uma questão genética. Como eu sou muito sensível em algumas sensações, a Mariana herdou isso, então tem ali uma carga genética, e isso é inevitável. Agora, o que tem acontecido, pessoal, não está no slide, mas depois já estava tudo pronto, eu acho importante dizer. O que tem chegado muito no consultório para a gente? Crianças dentro do desenvolvimento normal, mas com muita alteração sensorial. E que não tem nenhuma carga genética que explica. O que vocês acham que pode ser? Celular. E telas de um modo geral. E eu acho importante tocar nesse assunto, porque as nossas crianças estão cada vez mais nas telas. E quando eles estão nas telas, eles estão privados das experiências sensoriais. Então, não tem mais correr na grama, não tem mais pôr o pé no chão, não tem mais pisar no chão e brincar com lama e brincar com as sensações da forma que a gente brincava. E a privação dessas brincadeiras causa o que a gente chama de uma imaturidade neuronal. Essa criança não reuniu experiências sensoriais o suficiente para quê? Para viver vida normal, para amadurecer as sensações. Então, como ela não tem experiência a ponto de amadurecer essa parte neuronal, ela desenvolve um transtorno. Então, eu sei que não é fácil, viu, tirar essa turma da tela. Não é fácil. Eu tenho 3 lá em casa, eu sei o tamanho do desafio que é. Mas a gente não pode permitir esses excessos, porque esses excessos estão prejudicando, dentre muitas coisas, que a gente vai deixar esse bate-papo para um outro dia, mas, inclusive, está impedindo que essa criança amadureça as sensações. Tá? Então, a criança precisa brincar, jogar bola, andar descalço, se sujar. Tá? Próximo. Sim, esse slide é um slide que eu acho bem importante, que a gente vai conversar agora. Aqui a gente está falando do autismo, né? De um aspecto do autismo, que é as sensações. Né? A gente escolheu falar sobre as sensações hoje para a gente entender alguns comportamentos. Mas eu achei importante também relatar que o autismo é mais do que o transtorno. E aí, só para a gente entender, o autismo é um todo e o transtorno é um pedacinho disso. Então, voltando lá atrás, quando a gente começou a conversar, né, sobre essa criança que pode ser uma criança não verbal, mas assim também como a gente pode ter essa criança que tem um vocabulário super rebuscado, que se comunica muito bem, eu posso chamar isso de transtorno? Não sei. Aí fica a reflexão, entendeu? A gente tem essa criança que vai ter algumas restrições, né, na hora de brincar, na hora de comer, mas que também é uma criança que conhece muito bem mapas. Eu posso chamar isso, só porque ela gosta de mapas, eu posso chamar isso de transtorno? Fica aí uma reflexão. Tá? Eu tenho, né, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas como ele tem essas pessoas com autismo têm uma forma de processar diferente, né? É um cérebro que funciona diferente, eu diria assim. Um rapaz, ele ouvia música,
nunca tinha ouvido antes, e ele conseguia tocar no teclado, piano, não sei exatamente, a música inteira. Eu posso chamar isso de transtorno? Não sei. Aí fica uma reflexão, entende? Eu prefiro chamar que é um cérebro que está funcionando diferente. Então, funciona diferente e faz com que tenha ali uma dificuldade de linguagem, e funciona diferente e tem um vocabulário super rebuscado. Ele funciona diferente e tem alguns interesses ali restritos, e funciona diferente, tem uma super habilidade com mapas e outras coisas, e outros temas. Entende como é uma forma de funcionar diferente? Né? E eu acredito que já seja de conhecimento de todos, mas vale falar, não é uma doença. Portanto, não tem cura. E não tem menos autista e mais autista. Tipo, não, ele tem só um pouquinho de autismo. Não existe isso. Ou ele é ou ele não é. O que vai variar é o nível de suporte. Isso pode oscilar. Então, pode ter crianças que vão precisar de mais suporte, outras crianças de menos. Mas não existe nem mais e nem menos autista, tá? O que vai variar é o nível de suporte. Próximo. E aí, uma pergunta, né, só para ampliar aí a nossa reflexão. Você, irmão, em contato com essa pessoa, você lida com o transtorno ou você lida com a pessoa? E é uma pergunta que a gente precisa se fazer todo dia, né? Porque com a incidência do autismo aumentando, essas crianças vão estar nos nossos grupos caseiros, essas crianças vão estar no meio da igreja, essas crianças vão estar na vizinhança. E a forma como a gente lida com essas pessoas precisa ser a pessoa e não o transtorno, né? Próximo. E para concluir, né, aqui a inclusão é um processo contínuo. A gente sabe que a inclusão é um processo, né? Ela não acontece da noite para o dia, não é a partir de uma palestra, né? Agora está todo mundo ciente que vamos incluir, vamos botar para dentro. Não é isso. A gente sabe que a gente quer, mas às vezes a gente não sabe como. A gente sabe que é um processo e que deve ser abraçado por toda a sociedade, mas principalmente pela Igreja de Cristo. Jesus é para todos. A gente não tem a menor dúvida disso, né? E a gente vai fazer as palestras, quantas palestras forem necessárias, quantas adaptações forem necessárias, mas a gente precisa seguir acreditando que Jesus é para todos, sem exceção. Próximo. E aí, para fechar, né, essa é a Mariana, pequenininha, hoje não mais desse tamanho. E eu gosto de fechar com esse versículo que diz que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tem amor, e é amar a todos, né? Então, ainda que a gente tenha muita história para contar, muitos anos de sítio, muita água já rolou por baixo dessa ponte, mas se não tem amor por todos, de nada adianta, né? Próximo. E aí, para fechar, está aí o Instagram. Quem quiser, né, seguir lá no Instagram, a gente conversa um pouquinho mais sobre o autismo. E eu quero agradecer, viu, a oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Aí, viu? Por isso que eu dou o exemplo, tá vendo? Não pode deixar. Vocês entenderam o que eu estava dizendo, né? Então, eu quero agradecer de verdade a oportunidade de poder estar aqui, de poder conversar um pouquinho sobre o tema e dizer que o que me traz aqui não são os títulos, né, as formações e tal, porque o meu principal título é o de serva. Eu entendo que Deus me chamou para esse tempo, para servir essas crianças, para servir a essas famílias. E eu quero publicamente dizer que eu estou aqui para servir a igreja no que eu puder. Tá bom? Muito obrigada. Irmãos, eu sei que, de repente, para alguns tiveram algumas novidades aqui, que foram ditas pela Aline. Eu queria pedir para projetar um QR Code que vai te levar diretamente para um número de celular. Ali você vai poder fazer as suas perguntas, aquilo que você teve dúvida do que foi falado aqui hoje, e vai ser respondido em forma de um podcast.
né? Nós vamos fazer um podcast que vai ser distribuído no meio da igreja pela liderança. E se você tem alguma dúvida, se você quer algum esclarecimento, é por ali, ali é o lugar. Você direciona ali. Você direciona ali nesse QR Code, tá? E a gente vai estar montando esse podcast para poder estar respondendo, tirando dúvidas, auxiliando em alguma coisa que, porventura, você possa estar precisando. Eu queria chamar a Hélida aqui. A Hélida é a esposa do Anderson. A Hélida é mãe de 2 meninos, o Ben e o Theo. O Theo, como alguns sabem, tem o transtorno do espectro autista, e ela vai estar compartilhando algo que Deus trouxe ao coração dela e algumas experiências que ela tem experimentado, que eu eu creio, que vai agregar e vai fazer você entender mais ainda a necessidade desse amor brotar no teu coração, de você estar abraçando essas crianças, adolescentes e essas famílias. Amém? Amém? Que tu possa, em nome de Jesus, Senhor, abençoar a Hélida, dar graça a ela, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa ser um canal do teu fluir nesse tempo aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, a paz. Estou um pouquinho nervosa, um pouquinho emocionada. Acho que eu aguardei muito por esse momento. Esperei muito para que esse assunto fosse tocado, né, no nosso meio, no meio da igreja. E eu não vou demorar, vou ficar aqui com vocês uns 5 minutinhos. Eu quero ler um texto que eu escrevi em uma dessas madrugadas de reflexão, para contar um pouquinho, né, sobre o meu processo, porque quando nós descobrimos que uma criança na nossa família tem autismo, toda a família ela é uma família voltada para a inclusão. Então, isso muda muito a nossa vida, isso muda muito o nosso modo de ver, o modo como nós olhamos para as pessoas, o modo como nós até acolhemos as pessoas. Nós crescemos muito, e eu só quero ler esse texto com vocês para a gente finalizar. Quando eu fui chamada para ser mãe, eu não me senti fraca, insegura ou inconstante. Eu tinha alguns medos, mas eles eram facilmente eliminados quando eu me aproximava de Deus para as mais singelas orações. Eles eram estraçalhados pelo meu louvor. Quando fui chamada para ser mãe de uma criança com autismo, eu me senti forte, pronta. A impressão que eu tinha é que eu havia sido preparada a minha vida inteira para isso. Incrivelmente, algumas pessoas diziam para mim, que bom que é você. E havia amor no olhar dessas pessoas. Para mim, era como se fosse um elogio. Eu permaneci estudando, esforçando-me para ser a melhor mãe, terapeuta, que meu filho poderia ter. Mal sabia eu que ele não precisava que eu fosse essas duas coisas. Durante a pandemia, o isolamento social tornou as coisas difíceis. Theo precisava de uma demanda de terapia, de socialização e atividades extras. A agitação aumentou, o sono era totalmente desregulado e a falta de convívio com a igreja nos afetou muito enquanto família. Ninguém em nossa casa dormia bem, devido às crises da madrugada. Meu esposo e eu tínhamos discussões bobas constantemente. Estressados e sobrecarregados, ainda amávamos a nossa família. Só que o cansaço, quando é intenso demais, ele camufla a parte poética do amor. E muitas vezes sobra apenas a ação, a doação. Tive muitas crises de ansiedade, tive medos que jamais sonhei ter na vida, chorava fácil e até evitava convívio social muitas vezes, para não ouvir alguma palavra que pudesse me machucar. Com o retorno das reuniões presenciais, Theo não gostava de estar aqui em meio às pessoas. Ele não gostava do barulho, do escuro na hora da música, as palmas eram um pesadelo e a salinha das crianças nem pensar. Fiquei em casa, ficava com ele enquanto meu esposo vinha com meu filho mais velho. No início eu sentia falta, mas depois eu fui me acostumando, a ponto de não desejar mais estar reunida. Tudo bem ficar em casa, ler a Bíblia,
ter comunhão em outras oportunidades, pensava eu. Certo dia, meu líder de louvor me chamou em uma rede social e disse que estava sentindo minha falta. Eu respondi que iria voltar para a música assim que conseguisse me ajustar na minha rotina e tal. Porém, ele respondeu que sentia minha falta não para cantar, mas para estar presente junto ao corpo de Cristo. Falei sobre as dificuldades do Theo, sobre o meu receio de que as pessoas não o pudessem compreender. Foi quando ele me falou, mas se você não o trouxer, aí que as pessoas não vão aprender a compreender. Então, eu fiquei pensativa. Comecei a trazer o Theo para as reuniões e, para minha surpresa, ele foi se adaptando com muita rapidez. Ao fim de tudo, esse relato serve para duas coisas. Precisamos acolher as crianças e suas famílias. Precisamos amar e ser rede de apoio. Uma pequena mensagem pode ter um efeito incrível. 2, aos pais e cuidadores de crianças autistas, assim, ainda que a sua história não pareça bonita como a minha, ainda que ninguém tenha sentido sua falta, ainda que você pense que tanto faz ficar em casa ou participar de uma reunião como essa, posso dizer com convicção que Deus sente muito. Ele está ouvindo cada choro, cada clamor, cada sacrifício de louvor. Ele pensa que você é parte importante do corpo de Cristo e seu filho autista também é. Sabe a história da mãe terapeuta que eu queria ser? Deixei isso para lá. Hoje eu curto o meu príncipe sem preocupações demasiadas, sem grandes expectativas, aguardando no Senhor e entendendo que Ele não chega atrasado. Quando meu filho começou a dar sinais de que poderia ser uma criança não verbal, porque o Theo é não verbal, até o momento, eu lembro que eu pensava, como é que eu vou falar para ele do amor de Deus? Como é que ele vai entender? Como é que ele vai sentir? Foi quando Deus ministrou ao meu coração. Seja a palavra viva, seja o amor, seja a minha imagem. E isso basta. Espero no Senhor por seus milagres. Todos os dias Deus sabe que eu espero. Mas eu mantenho meu coração confiante, longe da ansiedade. É difícil, sim, mas com a graça de Deus somos mais que vencedores. Não abandone a palavra, não abandone a palavra. Leia, reflita, cole post-it pela casa toda, mas lembre-se da palavra. A palavra vai te salvar em seus momentos mais perturbadores. A palavra vai lhe trazer cura e vai lhe usar para curar outros. Para finalizar, certo dia recebi uma mensagem de alguém que eu não conhecia, uma mulher do estado de Minas Gerais. Um vídeo do Theo chegou até ela através de uma rede social. Ela perguntou se poderia me ligar e, por alguma razão, eu respondi que sim. Dei meu telefone e, imediatamente, ela me ligou, fazendo muitas perguntas. Élida, você nunca se desespera pensando no futuro? Élida, minha sogra falou que meu filho é assim por causa da minha genética. É minha culpa? O que eu faço para ter esperança? Como que eu vou me cuidar? O que eu faço? Conversamos um pouco e eu não pude deixar de falar da palavra de Deus, de seu amor e de sua misericórdia. Ao desligar o telefone, eu tive uma impressão. Parecia que essa mulher estava à beira de tentar algo contra a própria vida. Ela estava completamente cega para ver a beleza e o encanto disso tudo. E eu sabia o que era isso, eu já estive lá. Agradeci ao Senhor por me usar para falar de seu amor. E, acima de tudo, por usar o Theo para me ajudar a chegar a ela. Theo não está aqui para satisfazer minhas expectativas. Ele tem o propósito dele neste mundo. E, apesar do autismo, como fala o meu esposo, ele é um instrumento de Deus. Esta história ainda está em construção e ainda teremos muita chuva e sol pela frente. Assim é a vida nesse mundo. As estações vêm e vão e nosso único alvo é Cristo. Porque dele, por ele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. E nós vamos compartilhar com vocês o vídeo que chegou até essa irmã que entrou em contato comigo. É o vídeo do Theo, alegre, feliz no meio do corpo de Cristo, incluído. Esse aí é o Theo, meu filho autista de 5 anos, se sentindo muito à vontade durante o culto com a igreja no Rio de Janeiro. Não há possibilidade de falarmos sobre comunhão sem entendermos o conceito de inclusão e acolhimento.
Não seja aquela pessoa que olha torto para esse lindo ato de louvor e alegria. Você nem imagina o longo caminho que tivemos que trilhar para que ele pudesse se sentir assim, tão à vontade em meio a essa multidão. E esse é o meu Theo, hoje feliz aqui no meio dos irmãos. Tem alguns prints de mensagens aí. Esse vídeo ele repercutiu muito no Instagram e algumas pessoas colocaram algumas mensagens. Eu não vou ler, vou deixar que vocês mesmos façam a leitura. Pode ir passando de 3 em 3 segundos, 5 em 5 segundos. Só para a gente ter uma ideia de como as pessoas se sentem quando vem esse tipo de atitude. É como se fosse raro, mas não pode ser raro, né? Precisa ser normal, porque se nós somos a igreja do Senhor e Jesus foi uma pessoa que acolheu a todos, então isso precisa ser normal para a gente, né? Então as pessoas queriam saber onde eu congregava, onde eu estava, queriam vir para cá para estar com vocês. Olha só a diferença que vocês fazem, sabe? Algumas pessoas contaram histórias muito tristes em relação àquilo que estava acontecendo na vida delas, traumas passados que fizeram com que elas se desviassem da igreja e acabavam também não levando mais o filho, né? E é importante também a gente ter noção dessas situações, porque a gente tem mais propósito naquilo que a gente faz, né? A gente faz intencionalmente, né? De verdade, aquilo que Deus nos chamou para fazer, tá? Então, é isso, gente. Espero que esse dia, que foi muito aguardado, tenha colaborado com a vida de cada um aqui. Glória a Deus. Ouvindo essas irmãs falarem aqui sobre acolhimento, se importar com o filho de outro, com a reação desse filho, isso fala de amor. E eu quero trazer à nossa memória que esse amor já foi derramado em nossos corações. E esse amor é o amor de Deus, que conforme o Paulo deixou escrito lá em 1 Coríntios 13, né? Esse amor que está em nós não faz a gente buscar o nosso próprio interesse, mas sim o que é dos outros. Sim, o que é do filho do próximo, do nosso irmão. Então, vamos guardar essa palavra de acolhimento, tá? E, de fato, estar preparado. Porque se o Senhor trouxe essa palavra para nós, sabe o que é? É para nos preparar, irmãos. Porque quando surgem as situações, a gente saber como agir. Amém?